Já pensou em fazer autoescola umas 3, 4 vezes na vida? Pois é, essa é a proposta que eu faço para você. A autoescola é uma proposta muito interessante para um ser humano que quer aprender a dirigir. A autoescola está relacionado à escola de automóveis, não é? Mas esse auto nós vamos usar apenas como analogia para um próximo processo. Quando a gente está falando da autoescola, olha o que acontece. Você quer aprender a dirigir, você então tem alguns processos que acontecem antes. Quando você é uma criança, você tem o que nós chamamos de incompetência inconsciente. Você não sabe que você não sabe dirigir. E aí chega um determinado momento que você vai para um segundo processo, que é você estar consciente da sua incompetência. E aí você diz, opa, aqui é o momento do despertar, onde você quer conduzir um veículo e você sabe que você vai ter que aprender um pouco mais. E aí você vai lá para as aulas teóricas, você vai para a aula prática e você aprende sobre conduzir. Olha só, você está conduzindo a sua vida, um veículo e todos aqueles que estão à sua volta, porque dirigir exige o quê? Prudência. Nós precisamos dirigir para os outros também e seguir algumas regras e saber que nós temos alguns limites necessários para funcionar. Então você saiu de um processo inconsciente, incompetente, você gerou uma incompetência consciente, então você já é consciente agora da sua incompetência, você entrou na autoescola, você se torna competente e consciente, você é consciente da sua competência. Conforme você vai usando essas estratégias, né, você se torna um competente inconsciente. Você começa a dirigir, fazer tudo isso sem ficar prestando atenção o tempo inteiro. Olha que interessante, se você foi bem treinado, você vai conduzir tudo de uma forma muito prudente e o resultado com certeza vai ser muito bom. Agora, vamos imaginar que essa autoescola agora, essa auto não seja relacionada ao automóvel, mas seja auto você mesmo, ok? Então, aqui a gente pode pensar em autorrealização, autoconsciência, autogerenciamento, autoconhecimento e autoperformance. Olha só, 5 informações somadas que geram um ser humano melhor. Que tal se você fizesse uma autoescola no momento do casamento? Olha só, aqui eu vou te propor um novo olhar sobre os relacionamentos. Quando você vai se relacionar com outra pessoa, o que acontece na sua vida? É você e uma outra cultura. Você que tem uma história passada, onde você tem o seu pré-programante, que nós podemos chamar de genética, né, os seus ancestrais, a sua história de gestação, você tem a sua história de infância, e aí aqui é muito importante você saber se você é um primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto filho e assim por diante. E aqui entra a mesma coisa, uma outra cultura, com outro pré-programante, outra programação, outro programa em execução dentro dessa história também. Será que essas engrenagens vão entrar, encaixar e funcionar bem sem o conhecimento? Muitas vezes não. Quando você tem conhecimento, a probabilidade disso dar certo é muito grande, porque você vai usar todo esse processo do seu autoconhecimento para você poder ter a autorrealização através da autoperformance, porque você tem a autoconsciência e o autogerenciamento para gerar com isso. Agora, se duas pessoas têm esse mesmo processo, olha só, os dois têm autoconhecimento, os dois têm autoconsciência, os dois querem performar diante de si mesmo, os dois têm autogerenciamento, a autorrealização vai ser muito melhor, vai ser muito mais provável. Eu estou abusando de falar o alto para você entender aonde a gente quer chegar. Depois eu faço uma outra proposta de uma outra autoescola na sua vida, no momento onde os pais engravidam. Porque a mãe engravida, mas precisa, lembra, do masculino. Então, dentro desse processo, ou aqui 2 pessoas vão gerar uma vida. Imagina só, se essa vida, o pai e a mãe tiver consciência de como educar esse filho e gerar esse autoconhecimento para o filho, baseado em tudo isso que a gente já está falando aqui até agora. Esse filho cresce sabendo a história dele anterior, como foi a gestação dele, e os pais tentam fazer isso da melhor forma possível, lembrando que a vida tem estresse, a vida tem imprevistos, tá? E nós vivemos alguns processos que é natural, mas que a gente precisa avançar independente do obstáculo e do problema, ok? Então, dentro disso, uma criança que vai crescer entendendo tudo aquilo que o pai e a mãe pode dar de melhor para essa criança. E eu estou dizendo aqui sobre atenção, sobre um treinamento, sobre uma moldagem, gerando estímulos para uma criança que lá na frente ela pode colher a melhor auto-performance dela. Então, olha que interessante esse novo olhar diante do relacionamento, um novo olhar diante de uma criança.
E imagina só uma autoescola também no colegial. Eu falo que no primeiro e segundo colegial é um momento mágico da vida, onde você está numa transição, você está querendo aproveitar tudo da vida e ao mesmo tempo você precisa de uma responsabilidade. Já estão colocando uma responsabilidade e hoje em dia essa responsabilidade ela está sendo cada vez mais cobrada dos jovens. Então, dentro desse processo, imagina você ter a autoescola de poder analisar a sua história, você poder fazer uma revisão de tudo aquilo que os seus pais te entregaram, porque, poxa, seria muito legal se os nossos pais pudessem ter feito isso por nós. Infelizmente, ou não era para ser naquele momento, não foi feito dessa forma, porque a maioria das pessoas não tinham acesso à informação. Agora a informação está aí, diante de você, como esse vídeo e várias outras informações que você pode buscar. Então esse jovem ele vai poder entender algumas dores, algumas inseguranças, algumas angústias, algumas, vamos usar, ansiedades que ele tem, por que às vezes ele tem uma certa depressão, uma dificuldade de escolha, por que uma profissão pode fazer bem para ele ou não, por que ele deve buscar um parceiro que a engrenagem dele seja mais compatível. E aí lembra, quando a gente está falando de um jovem que está buscando já uma nova engrenagem, você está tendo um jovem que está se conhecendo e entendendo nuances da vida dele, onde ele vai poder proporcionar um resultado muito melhor para a vida dele e para a sociedade, automaticamente na família, e isso vai produzir cada vez crianças melhores, ou seja, eu chamo crianças de arquitetos do futuro, então nós podemos construir um futuro de mais respeito, de mais paz, liberdade, de mais responsabilidade. Imagina a empresa também tendo isso, porque você tendo uma autoescola de liderança, onde os seus líderes precisam ter uma consciência grande, automaticamente quando tem autoconsciência e autogerenciamento, vai ter uma gestão de pessoas melhor, vai ter uma consciência social, porque esse líder vai conhecer as outras pessoas e vai poder ter o que a gente chama de empatia, entender o inconsciente coletivo, vai poder ter reciprocidade, vai poder ter várias informações para gerar essa influência no grupo. Então, dentro dessa proposta, o líder que tem autoconhecimento, autogerenciamento e ele tem consciência social, ele vai fazer uma gestão de relacionamentos muito melhor e o resultado que a empresa vai encontrar vai ser muito melhor, porque o ambiente vai ser muito mais próspero. Então, pessoal, esse vídeo eu quis falar muito sobre o auto, mas usando ali a analogia da autoescola, onde as pessoas começam a entender sobre si. Imagina você nessa proposta que eu te falei, quantas coisas você tem de incompetência inconsciente, você nem sabe que você é incompetente, e aí um dia você descobre, que talvez nesse momento do vídeo você descobriu algumas coisas, você tem várias incompetências ou tem inconsciência de competências, e automaticamente quando você se torna competente e consciente, você produz muito mais, e quanto mais você treina isso, você vai ter uma competência inconsciente e automaticamente você vai fazer isso de uma forma muito mais sutil, muito mais leve. E quem tem a ganhar além do mundo? Você. Ou seja, quando você ganha, o mundo ganha também. Quando você ganha, todos ganham. E se todos ganham, você está ganhando também. Eu sei que virou aqui um novelo, mas é isso mesmo que eu queria. A proposta é fazer você entender que quando a gente pega algo que é bom para nós precisamos buscar entregar isso para o outro também. Então, dentro dessa proposta, o que eu falo sobre um novo olhar é um método onde eu uno vários tipos de conhecimento, é um passo a passo, onde você mergulha ali e você capta todas essas informações. Então, você tem como fazer isso através do método passo a passo, que é já todo testado dentro de consultório para os meus clientes, isso já é algo que já acontece na sociedade aqui dos meus clientes, ou então você pode passar também um período comigo para a gente poder trabalhar esse um novo olhar, e também, além disso, nós também podemos trabalhar além dos olhos, que é algo muito maior do que isso, mas é a partir disso. Então fica aqui a minha proposta para você de 3 passos que você pode dar na vida. O primeiro passo é a ação, é você que determina o que você quer realmente partindo de você. E depois, quando você entende que isso faz bem, aí o próximo passo é que você compartilhe isso com o mundo.